aconteceu um barraco aí envolvendo a UOL, o ministro Moraes, o TSE e um jurista de esquerda famoso. E eu quero analisar isso com vocês, não é para fazer fofoca, para ficar instilando fofoca, não, é porque isso tem a ver com a censura que a gente sempre disse que ia acontecer. E agora esse pessoal do UOL está começando a sentir aquele bafo no cangote, sabe? Então é claro que eu ia aparecer aqui para dizer, olha, a gente avisou. Então eu não estou com pena de ninguém nessa história, mas vamos para os fatos. A repórter Carolina Brígido, do UOL, escreveu na sua coluna que ela entrou em contato com integrantes do TSE e esses integrantes teriam dito a ela que eles acreditam que os advogados do Bolsonaro erraram. E qual teria sido esse erro? Segundo a Carolina disse que eles disseram, o erro teria sido entrar com recurso direto no STF, em vez de ficar enrolando, protelando, dando o somebody love no próprio TSE, embargando de declaração até chegar a 2026, quando a presidência do TSE vai passar a ser do Cássio Nunes Marques e a vice-presidência do André Mendonça. Então, segundo a Carolina Brígido, esses integrantes do TSE teriam dito que o Bolsonaro teria mais chances caso ele ficasse enrolando, dando somebody love no TSE e não ido direto ao STF. Eles teriam dito que isso teria sido uma estratégia errada dos advogados do Bolsonaro. Então você percebe que está tudo errado. Olha, não tem nada certo nessa declaração. Está tudo errado. Primeiro, é muito errado você cogitar como estratégia jurídica válida a chicana processual. Você nunca vai poder cogitar a protelação como estratégia de defesa. E muito pior e mais grave é o ministro do TSE considerar isso como uma estratégia e ainda dizer que a advocacia que está defendendo o presidente usou a estratégia errada, porque a estratégia certa seria a chicana. E segundo erro, é muito errado ministros do TSE considerarem que os ministros possam vir a ser favoráveis a alguém, e não favoráveis a ideias, a posicionamentos jurídicos, não, mas a alguém. Então percebe que está tudo errado nessa história? Aí não bastasse isso, vem o jurista de esquerda, Walter Maerovitch, que é colunista do UOL e é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse desembargador escreveu um artigo pistola no UOL contra o Moraes e os ministros do TSE. E esse mesmo jurista, ele chamava o Bolsonaro de alma de genocida. Chupem essa manga. Então o Moraes está fazendo tanta barbeiragem, os ministros como um todo estão fazendo tantas barbeiragens, que até o Walter Maerovitch tem que escrever um artigo pistola. Mas enfim, nesse artigo, que aliás é interessantíssimo, recomendo se você quiser se divertir. Entre no site da UOL, procure o artigo do Walter Maerovitch, chamado Desatino, Fofoca e Ofensa Ética no TSE, contra a defesa de Bolsonaro. Então, nesse artigo, o Walter Maerovitch, ele senta o sarrafo nos ministros do TSE. Ele diz que os ministros do TSE faltaram com a ética, violaram o juramento de posse, recomendaram chicana, praticaram abuso de direito, propuseram litigância de má-fé, chamou os ministros de fofoqueiros, assim, com essas palavras. Falou que eles falam fora dos autos, que eles pré-julgam, que eles se intrometem na política, que eles, abre aspas, colocam na toga coloração partidária, que eles participam de convescotes internacionais patrocinados por pessoas que recorrem nos processos na Suprema Corte, que eles mostraram falta de caráter e, no final, para fechar com chave de ouro, o Walter Maerovitch ainda chama os ministros de gentalha togada. Olha, gentalha togada. E ele conclui, abre aspas, talvez empolgaram-se com os maus exemplos. Fecha aspas para o Walter Maerovitch. Quem que seria o mau exemplo a que ele se refere? Eu não tenho nem ideia. Então Alexandre de Moraes, no mesmo dia, sentiu. Então Alexandre de Moraes, no mesmo dia, publicou uma resposta por meio da assessoria de comunicação no TSE. Sentiu, né? Sentiu, Tino, sentiu. E o Moraes disse, então, que a Carolina Brígido, do UOL, teria inventado fatos e versões. E mais, ainda sobrou para o Walter Maerovitch. O Moraes ainda acusou o jurista de ter escrito a sua coluna no UOL baseado em informações falsas. Aí veja bem como que é o cinismo do sujeito, né? A coluna é escrita com base no sigilo da fonte, correto? Como que o Moraes vai poder afirmar que aquela conversa com os ministros, conversa secreta, não aconteceu?
ou não aconteceu dessa forma. Como que ele pode afirmar isso se a jornalista está coberta pelo sigilo da fonte? Como que ele pode dizer que é falso algo que ele não tem como saber se aconteceu ou não? Então, das duas, uma. Ou essa conversa de fato aconteceu desse jeito, e os ministros que deram a entrevista, anônimos, mostraram falta de caráter, falta de ética, ou a Carolina Brígido inventou a história. E você percebe que não tem como saber o que aconteceu? A Carolina Brígido está coberta pelo sigilo da fonte. Então ela não vai chegar e dizer quem foi que falou para a gente poder ir lá cobrar se falou mesmo ou não. Sigilo da fonte é sigilo da fonte. O Alexandre de Moraes simplesmente tem que entubar que ela falou aquilo ali e acabou. Como que você vai dizer que é falso o que você não tem como saber se aconteceu? Então aí, Carolina Brígido, tá começando a sentir, né, como é que é o bafo no cangote de quem não gosta do que você escreveu e quer te censurar? Você pensou que fosse parar só no Alan dos Santos, né? Ah, era só o Terça Livre, não tem problema. Se esse pessoal da UOL tivesse um mínimo de conhecimento histórico, saberiam de antemão que isso nunca pararia no Alan dos Santos. Saberiam como funciona a censura no estilo soviético. Se conhecessem a história, saberiam e não teriam apoiado censura daqueles de quem eles discordam. Você tem que apoiar a liberdade de expressão para todo mundo, até para aqueles discursos que você considera ofensivos, repulsivos, equivocados. Uma vez que você autoriza uma autoridade a censurar discursos que você não gosta, você está autorizando aquela autoridade um dia a se voltar contra você. Então, nessa história toda, eu tô igual aquele meme do patinho comendo torrada. É bom, né, UOL? É bom sentir a censura vindo, né? Porque essa notinha aí que o Alexandre de Moraes colocou no site do TSE não vai ficar só na notinha, não. Daqui a pouco, vocês achando que podem ser independentes, na opinião de vocês, vão ser independentes e vão tomar-lhe uma censura. Porque vocês deram esse poder para o imperador. Então sintam agora o bafo no cangote da censura que vocês ajudaram a legitimar no Brasil. O UOL, pelo menos, depois ratificou, reiterou a veracidade da coluna da Carolina Brígido e disse que apurou, de fato, essas informações junto a ministros da Corte Eleitoral. Então o UOL não arregou. Mas esperem, UOL. Esperem. Se vocês pensam que vocês vão poder continuar independentões, vocês estão muito enganados. A censura chega em todo mundo e, repito, não vai parar no Terça Livre. Se você quer colaborar com esse canal, a produção desse conteúdo, se você acha